É isso aí, pessoal. Esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Tiago, Jéssica. E o nosso convidado de hoje é o pastor Ronaldo Dias. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, agradeço. É isso aí. Antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, vai convidando aí o pessoal aí, vai compartilhando aí esse link aí. Convida os teus amigos para participar desse bate-papo. Mas eu quero falar dos nossos patrocinadores. Se você quiser ser um patrocinador oficial Sopro Podcast, eu vou falar para você no finalzinho. O nosso primeiro patrocinador oficial é a Escola de Inglês e Espanhol Rockefeller, aqui no Itaim Paulista, fica na Avenida Barão de Alagoas, 397. O que é legal, eu já falei aqui, eu vou insistir nisso, é que o slogan da Rockefeller é: se você não aprender, a gente devolve o seu dinheiro. É um compromisso da escola com você. Conheça lá a Escola Rockefeller, conheça o pessoal lá da escola, pessoal gente boa demais. E eu tenho certeza que você vai fazer um curso lá com eles de inglês, de espanhol, e você não vai se arrepender. Conheça lá, Rockefeller, Itaim Paulista, Avenida Barão de Alagoas, 397. Nosso próximo patrocinador oficial, SA Assessoria Contábil. Se você precisa de abertura, encerramento de empresas, contabilidade de pessoa física e jurídica, folha de pagamento, serviços fiscais, acompanhamento e análise tributária, meu irmão, procura a SA Assessoria Contábil no WhatsApp 11 963 12 0475. Vou repetir. 11 963 12 0475. Se você precisa abrir aí tua igreja, abrir tua empresa, procura esse pessoal aqui que eles vão te ajudar. Eu tenho certeza que vai dar certo. SA Assessoria Contábil. Nosso próximo patrocinador oficial, Empório Binoca. Quem vai apresentar o qual? Você que está aí precisando de um suplemento alimentar, está precisando aí de chás para diabetes, obesidade, ansiedade, vai aqui no Binoca. Empório Binoca, está na Avenida Marechal Tito, 4636, Itaim Paulista. Procura lá o Francisco. Ele está com preço especial, hein, pastor? Legal, legal. Falou, ó, pode mandar o povo vir aí que a gente tem uns preços bons para chá, sal, aquele sal lá. Sal rosa do Himalaia. Sal rosa do Himalaia. Vai lá que ele está preparado para É isso aí, pessoal. Vai lá no Empório Binoca lá e fala que você viu aqui no Sopro Podcast. Você vai receber lá um descontinho lá, tenho certeza disso. O dono da Empório Binoca é super gente boa. Eu fui lá, comprei um sal do Himalaia lá com ele e falei, ó, sou lá do Sopro Podcast, vim comprar aí. Vai lá no Empório Binoca e compra com eles lá e fala que você viu aqui no Sopro Podcast. Nosso próximo patrocinador oficial, Gesso Artilar. O Thiago vai apresentar aí. Gesso Artilar, onde tudo pode mudar. A gente faz sanca, forro, moldura, painel em 3D, a gente decora a sua casa, deixa a sua casa perfeita. É só procurar a empresa no telefone 95436-9181 ou 947299713. Gesso Artilar, vem correndo aproveitar. Eita, pega a TV. É isso aí, o nosso próximo patrocinador oficial, Espécies Representações, a Jéssica vai apresentar. É isso aí, galerinha. Para você que quer virar um empreendedor trabalhando dentro de casa, dá uma conferida dos nossos produtos. São maquiagens, cosméticos em geral, skincare. Um solzinho aí. É isso aí, galera. Precinho de 25 de março, sem sair de casa. Enviamos por correio, ou você pode fazer a retirada, tá bom? Entre em contato conosco através do número 959899283. Nós enviamos os catálogos para vocês. É isso aí, Espécies Representações. O nosso próximo patrocinador oficial, o de Gabinetes Bartops. Se você quiser fazer um fliperama para a sala, para a área de churrasqueira, para a cozinha, para o banheiro, para o corredor, para onde você quiser colocar um fliperama, entra no Facebook e conheça o de Gabinetes Bartops. Conheça o trabalho do pessoal aí, tenho certeza que você vai fazer um fliperama lá para você curtir com os teus amigos, com a tua família. O WhatsApp é o 11960945722. O de Gabinetes Bartops. E o nosso próximo patrocinador oficial, Don Quixote, onde a sua moda é o nosso estilo. Se você precisa dar um talento no seu cabelo, na sua barba, procura lá a Barbearia Don Quixote. Fica na rua Margarida Carlos de Albuquerque, número 20D, lá perto da Coca-Cola. Se você conhece o Itaim Paulista, de frente com a Coca-Cola tem uma rua, que é a Rua da Padaria ali. Você desce aquela rua, fica bem pertinho ali. Don Quixote, onde a sua moda é o nosso estilo. É isso aí, pessoal. Esses foram os patrocinadores sobre o podcast.
Se você quiser ser um patrocinador sobre o podcast, quer divulgar a tua empresa aqui conosco, entre em contato no WhatsApp 948857051. Fala conosco, é bem baratinho e dá para você colocar a tua empresa aqui para a gente divulgar ela e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso aí. Nós estamos aqui hoje recebendo o pastor Ronaldo Dias, pastor da Bola de Neve, de uma das igrejas da Bola de Neve, não é isso, pastor? É isso aí. Em Itaim Paulista é onde eu pastoreei. Itaim Paulista, há quantos anos aqui já a Bola de Neve? Aqui no Itaim, 6 anos, né? Esse ano nós iremos completar 6 anos aí como igreja aqui nessa região. 6 anos? 6 anos. Vocês começaram aqui na Tiburcio e foram subindo. Isso, na verdade, nós começamos dentro de um projeto social. Ah, Flávio, seja né? bem-vindo, o Flávio, presbítero, está aqui com a gente Isso, também. tá com a gente, é meu segurança. Percebi. A gente começou em 2016, mais ou menos, e dentro do projeto social, começamos como núcleo. Como que funciona, né? A nossa igreja, ela é em células, e quando as células começam a tomar um corpo, onde já tem pessoas ali que dentro para começar a fazer um trabalho de igreja, onde inicia o núcleo, né? Então nós alugamos um prédio pequeno, que os cultos são aos sábados, e aí quando já está meio preparado para ser uma igreja, aí é enviado um pastor, né, ungido pelo nosso apóstolo Rina na sede, e aí ele começa já a dirigir. Então a gente começou lá esse trabalho, né? Eu congregava na igreja de Guaianazes, que hoje é no Nação, onde é a Nação Tantan, que fica em Itaquera. Eu e minha esposa começamos lá há uns 12, 13 anos atrás, a congregar lá. Nós já congregávamos na Turiaçu, só tinha igreja lá na Turiaçu e no litoral de São Paulo. E aí abriu esse núcleo aqui em Guaianazes. Então do núcleo, hoje saiu a igreja de Itaim, saiu a igreja de Cidade Tiradentes, igreja de Ferraz de Vasconcelos. E nós fomos enviados para cá e estamos aí nesse... É meio que Pastoreio. fica zona leste, aí dali vai enviando. A igreja que está firmada ali vai enviando para abrir as outras, é isso? Isso, é. A primeira que teve aqui na Zona Leste, a nossa regional é Tatuapé, né? Só que a primeira que veio para cá foi Guaianazes, depois surgiu Tatuapé, e essas igrejas regionais vai enviando. Então tem Everlindo, tem São Miguel. Exemplo, se hoje tiver uma oportunidade na nossa igreja em Itaim, começar um núcleo em outra região e começar a dar corpo, as coisas começar a acontecer, existe a probabilidade desse núcleo virar uma igreja. E como é que foi a tua conversão, pastor? O senhor era mundão ou o senhor Cara, era tranquilo? Do mundão tranquilo. Mundão tranquilo? Do mundão tranquilo. Eu tenho 40 anos de idade, tenho 2 filhos, tenho uma esposa linda que me aturou. Nós começamos a namorar em 98 e nós nos conhecemos na escola. Então eu fui do reggae, fui do skate, né? Então quem foi do reggae foi do skate. Muitos reggaes aqui na praça onde tinha o centro cultural, né? Era terça-feira também os reggae que tinha lá. E aí eu estou com ela há 23 anos, aonde ela começou a ir para a igreja. E a gente namorava, sempre tinha o tempo, né? Quando você briga, não, vou te dar um tempo. E esse tempo, as coisas acontecendo. E uma hora ela falou assim, ó, acabou. Não dá mais, já era. Eu falei, como assim? Tá tirando? Eu tô tirando o tempo, eu tô voltando, meu. Eu tô voltando, tô na casa. Não. Conheci uma pessoa, eu falei, quem é o cara? Quem é o maluco? Jesus. Eu falei, Jesus? Eu falei, conheci Jesus. Eu falei, meu Deus. Isso aí não dá pra brigar. Bom, existe uma grande diferença de conhecer Jesus verdadeiramente, de ouvir falar, e conhecer Jesus de com ele andar. Ela começou a conhecer Jesus de com ele andar, e eu só ouvia falar de Jesus. E aí nós realmente nos separamos e tal, ela começou a ficar firme na igreja, e eu fui convidado para ir em uma igreja. Né? Há muitos anos atrás um casal me chamou e eu fui lá e eu não esqueço, eu entrei naquela igreja, como é maravilhoso, o Espírito Santo ele usa pessoas, né? ele fala ali no coração, e eu entrei e o pastor que estava naquela igreja começou a falar minha vida, né? E você entrou aqui, você está assim, e eu começava a cutucar o casal, vocês estão me tirando, falou da história do pastor lá, deixa vocês. E ali eu falei, meu, não é. Ele não falou nada, nunca aguentaram a minha vida com o pastor. Deus sabe. E aí a palavra que veio aquele dia foi Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, tempo de se juntar, tempo de se separar, tempo de plantar, tempo de colher. Eu falei, nossa, cara,
então esse é o tempo que Deus quer para minha vida. Eu lembro que eu saí daquele culto desesperado para minha casa em busca desse Eclesiastes 3. E eu só tinha uma Bíblia, que ela só tinha Novo Testamento. Aquelas pequenininhas. Sei. Machou. Eu falei, aquele pastor tá mentindo, porque não tem. E eu, a única crente que eu conhecia na época era minha ex-namorada. Eu falei, opa, deixa eu ligar para ela. Eu falei, então, tudo bem? Não quero mais, viu? Tudo bem, eu não quero. Eu quero saber quem é Jesus. Eu li uma Bíblia aí, eu fui na igreja, Eclesiastes 3, ela falou, não, isso aí é do Antigo Testamento e tal. Aí ela foi, comprou uma Bíblia e me deu. E cara, sabe o que foi muito lindo? Porque quando a gente está apaixonado, a gente fica muito bobo, né? Essa é a realidade. E quando eu me apaixonei por Jesus, eu fiquei bobo. Eu sou apaixonado, extremamente apaixonado por Jesus. Até hoje. Sei como é. Sabe? Cara, é impressionante o amor que Jesus, o ato que ele fez naquela cruz lá por nós, o que nós estamos fazendo por ele, né? E aí eu esqueci dela, me apaixonei por Jesus, sabe? Comecei a buscar. Eu falava, poxa, mas não tem uma igreja que toca com reggae, não tem uma igreja que é legal. Comecei a ir em diversas igrejas, mas eu sou assim, eu gosto de andar desse jeito. Na época, calça xadrez, tudo largadão, né? Operou. E aí eu ouvi falar, um amigo meu me falou, poxa, cara, eu conheço uma igreja que se chama Bola de Neve, lá, tal, com reggae. Eu falei, poxa, eu vou lá. E aí eu cheguei e tinha um cara tocando lá, que é o Nego Vieira, que hoje ele é pastor do Maranhão. Eu falei, nossa, não acredito, esse cara é crente. E aí me apaixonei mais ainda. E eu esqueci da minha namorada na época, que era minha esposa hoje. E aí minha irmã começou a trabalhar com ela. E aí minha irmã falou, ó, o Lulu ganhou um convite para ir jantar na churrascaria. Eu falei, é nada. Eu falei, é mesmo? Então, liguei para ela e falei, ó, vamos quando comer esse jantar? Ela falou, não, como assim? Eu falei, não, nós vamos sim. Aí na cara de pau, fui lá, peguei ela, fomos jantar, reatamos o namoro. Aí vem uma nova história. Porque onde nós tínhamos um namoro do mundo, onde a gente podia fazer tudo, onde a gente achava que liberdade era você poder fazer todas as coisas, e a gente volta para a igreja agora, conhecendo a Jesus, e aí a gente teve que renunciar à carne. Quer ter um relacionamento em santidade. Quer ter realmente uma vida no altar, uma vida de obediência. Meu Deus, e agora? Resumindo, está aí hoje com 23 anos com ela, casado, 2 filhos, então muitas coisas aconteceu, né, de lá para cá, mas quando Deus tem um plano assim como Ele tem na vida de todo mundo, cara, ninguém para, né? Vem turbulência, vem briga, vem vontade de desistir, mas Ele, como eu falei para o Thiago, uma vez que a gente levanta a mão e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, já era, não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim, então vamos fazer a vontade do Pai. E não existe obediência imparcial, ou a gente obedece a palavra do Senhor, ou obedece. Assim, sim, não. Que história bonita. Como que foi difícil pro irmão que era músico? Foi muito difícil, assim, talvez a questão da religiosidade e o mundo... Porque, assim, eu acredito que não tenha sido primeiramente na Bola de Neve que o irmão tenha se convertido, né? Sim. Em uma outra igreja um pouquinho menos aberta, eu digo. Sim, um pouco mais tradicional. Tradicional, assim. isso, tradicional. Como que foi esse encontro, esse primeiro impacto, assim? Ou já foi com tudo que você Então, é muito interessante essa pergunta, porque o processo que Deus tem na vida de cada um é totalmente diferente. Se você pega Paulo, né? Saulo, perseguidor de cristão, botava fogo, botava terror, caminho de Damasco, pá! Viu Jesus, ficou cegão, falou, eu matava a galera, agora eu vou começar. O processo dele foi instantâneo, né? Então ele entendeu todo o que ele passou e ele precisava viver Cristo. Enquanto outros, os discípulos de Jesus mesmo, os caras passaram o veneno, né? O processo de conversão e tal. Então o meu foi mais ou menos assim, eu entendi, falei, cara, Jesus, eu quero viver isso, eu quero, sabe, realmente falar, eu estou livre, eu sou liberta, minha vida é dele e tal. E a Bíblia é a revelação, né? A Bíblia, ela nos enche, ela nos transforma, ela nos muda, nos molda, né? Então, quando eu encontrei o Bola de Neve, eu falei, poxa, legal. Não que eu encontrei a placa da igreja e falei, poxa, aqui que eu vou ficar. Não, eu fiquei durante 1 ano e meio ainda indo para a igreja, mas 1 ano e meio ainda cometendo os delitos de pecado, né? Tipo, usei droga, bebia, curtia. Então, até que Deus fala, parou.
Até que onde a gente entende o que é a liberdade, né? Como o Paulo fala, que a liberdade é estar presa em Cristo. A liberdade de fazer a vontade do Pai. Muito bom. E você já era casado com a sua esposa ou ainda não era casado na igreja? Assim, eu digo... Casado mesmo. Quando eu conheci Jesus? Quando você conheceu Jesus? Não, era namorava com ela. E aí ela estava indo para a igreja, aí eu fui querer voltar com ela, ela falou assim, não, só volto com você se você se converter. Eu falei, agora moiou. Só que foi tão maravilhoso, porque ela entendeu o que Jesus tinha feito na vida dela e ela queria aquilo para mim. Então não foi algo forçado, foi, como eu disse, né? Eu fui realmente pela dor, vamos dizer assim, mas foi uma coisa tão maravilhosa que Jesus fez, né? Porque você vai, a gente vai de uma forma para Jesus. Eu vou para ele, sei lá, curar, trazer uma cura, abrir uma porta para ele... Emocional, né? Sabe? Aí ele fala, não é só apenas essa área, mas eu quero mudar o teu nome. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero realmente tirar você da treva e trazer você para a luz. Então, isso é lindo, né? Quando você encontra o evangelho e tal. Mas a gente se conheceu, foi onde a nossa grande luta, porque nós tínhamos um namoro mundano, onde a gente podia, a mãe dela, né, podia deixar nós em casa, depois nós é crente. Não, então peraí. Agora, aquele que é solteiro que cuida das coisas do Senhor, né? Mas aquele que é casado cuida das coisas do mundo para agradar a tua esposa. Então é o seguinte, nosso momento de casar vai chegar. Então foi uma luta, foi uma renúncia. Essa hora é complexo, né, para a gente poder entender. Demais, cara, demais. Ô pastor, quanto tempo como pastor? Pastor, eu estou indo para 6 anos também, faz 5, 6 anos. Né? Então o senhor abraçou a Bola de Neve como membro e foi crescendo ali. Isso, justamente. Passou por todo o processo. Sim, todo o processo. E aí hoje pastor, como que é? Assim, eu não conheço muito da Bola de Neve, mas eu sei que é uma igreja, por maioria jovens. Sim. E a gente acabou vendo isso quando a gente foi lá, viu o pessoal bem jovem. Como é liderar jovens? Cara, hoje não... Eu cheguei jovem, né? Minhas barbas eu digo que não sou mais jovem. Mas, como eu cheguei lá, né? Desde 2003, mais ou menos, eu estou no Bola de Neve. Só que comecei a firmar mesmo quando veio a primeira igreja para a Zona Leste, onde eu já estava casado com a minha esposa. A gente começou a servir ali. Nós não tínhamos intenção nenhuma de pastorear uma igreja. Mas nós sabíamos que quando a gente fosse entrar para pegar o arado, para trabalhar na obra do Senhor, tinha que ser com excelência, porque não era para o homem, não é para a placa, é para Jesus, né? Então a gente sempre cumpria a nossa escala, vamos dizer assim, fazia por amor, chegava cedo, saía tarde, e depois fizemos um curso para ser líderes, abrimos a nossa casa para ser líder e tal, começamos a liderar Da célula. Célula, começamos a liderar um número de pessoas, aí meu filho nasceu, mudamos de célula e depois de você fazer o curso de líder, você entender o que é ser discipulado, vem a unção do diaconato, da diaconia. Então você passa a servir ainda mais, né? E diaconia significa servir, garçom. E ali a gente começou, toma ali mais responsabilidades dentro do corpo. Depois nós fomos levantados a presbítero, que é meio que um governante, está ali junto com o pastor. E aí surgiu essa oportunidade de estar liderando o núcleo. E aí quando nossos pastores chamaram a gente, falou, e aí, está surgindo a oportunidade de ter uma igreja aqui em Itaim, o que vocês acham? Eu falei, poxa, o que eu acho, cara? Eu estudei, né, fiz faculdade, me formei para eu ter uma vida bem sucedida, eu queria trabalhar numa área, me dedicar mais, me formar mais, só que eu lembro quando eu levantei minha mão lá onde eu estava na droga, onde eu precisei de auxílio, eu precisei de ajuda. Muitas pessoas fizeram isso por mim, então eu quero. Só que eu vou conversar com a minha esposa. Eu conversei com a minha esposa e ela falou, meu Deus, eu sabia que ia chegar esse dia. Só que eu não acreditava. E o Espírito Santo, ele fala com a gente. E a gente quer abafar a voz do Espírito, né? A gente fala, não, comigo não. Mas não, ele está lá falando e tal. E a sua pergunta a respeito de jovens. Nós temos hoje um ministério na nossa igreja que se chama Flame, que é pegando fogo, que é chama. E eu sou o tipo de pastor, eu gosto de estar em tudo, junto com todos, em todo momento. Vai pintar uma parede, eu quero estar lá, vai ter um culto, quando eu posso estar, eu estou lá.
Então eu procuro estar muito próximo. E eu gosto muito de entender o que eles pensam. Sabe, tipo, qual que é a moda hoje? A moda hoje é desenrola, bate, joga de ladinho, né? Essa música que estão rolando. E dentro da igreja, você vê, tipo, deixa eu ver o que eles estão ouvindo. Deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu entender aqui o que eu posso fazer para trazer algo diferenciado para eles. Porque a função da igreja na sociedade é muito grande, cara. O trabalho que o Flávio faz lá, a gente vê o que o Evangelho faz. O Evangelho é a boas novas. Então eu preciso tentar entender o que esses jovens pensam e tentar filtrar isso e traduzir segundo a palavra. Né? Para eles não serem seduzidos, porque o mundo, cara, seduz os jovens. É bem atrativo, né? Demais. Pegando um gancho aí, pastor, nesse período, vamos colocar da igreja, né? Qual é esse tempo? Como o pastor enxerga esse tempo que nós estamos vivendo, baseado nas Escrituras? Está próximo mesmo à vinda de Jesus? Cara, acho que está muito mais que próximo. Muito mais que próximo, que a gente vê claramente, a gente vê o cenário político que a gente está vivendo, a gente vê nação se levantando contra nação, o povo se levantando para unificar uma só religião. Então você já começa a identificar sinais. Né? Acabamos de sair de uma pandemia, então você vê muito claro, né? Tudo que está dito na palavra se cumprindo. Então para nós é muito claro, que diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é pregar o evangelho, né? E é não temer. Domingo mesmo Deus falou muito claro com a gente na igreja a respeito de quem somos nós na multidão, né? Porque na multidão tinha o cego lá que queria a cura, ele ouviu Jesus falar, ele ouviu falar que Jesus estava ali naquele lugar, só que a multidão falava, não é ele não, e ele gritava para Jesus. Então a gente não pode perder o foco da cruz, o simbolismo de Jesus, né? O que Jesus significa para a gente, porque é doído quando a gente entende na Bíblia que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Que o amor de muito vai se esfriar, né? A gente conversando mesmo, a gente vê o índice de rotatividade que existe dentro da igreja, cara. Isso é uma dor. Você vê uma família chegando lá destruída, aí você cuida, limpa, né? Alimenta. Maravilhoso, glória a Deus. Daqui a pouco você já começa a sentir falta da família. Daqui a pouco, então fulano de tal caiu de novo, sabe? Você fala, meu Deus, mas ele não entendeu. Aí a gente se pergunta, onde eu errei? Mas não é onde eu errei, porque cada um tem uma escolha, né? Isso acontece lá também. Você quer só lá para dizer isso? Eu acho que é assim, as pessoas têm uma visão assim, a igreja mais tradicional, o pessoal não se desvia. A igreja com jovem, não, acontece em todas as igrejas. Todo o problema que nós temos aqui tem lá tem nas outras igrejas. É que na verdade a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. Não, aqui não vai acontecer isso, aqui não vai acontecer isso. E acaba acontecendo. Jovem se desvia, jovem acaba se afastando, volta para o mundo ou vai para outra igreja que não é problema nenhum. Sim. O mais importante é que ela fique firme nos caminhos do Senhor. Mas o que a gente tem vivido hoje aqui, pessoas que estão se afastando de Jesus. Primeiro, elas estão achando que estão se afastando da igreja. Não, vou me afastar da igreja. E se afastam de Jesus. E assim, a gente tenta... qual linguagem nós vamos usar? Sim. Igual o senhor disse. A gente tenta pegar o que eles gostam e tentar trazer dentro da palavra. E a gente tenta isso. Como que eu vou transformar para essa pessoa entender? Mas não é o jeito que você vai fazer, é a própria pessoa. É entrega. Exatamente. O senhor disse que Paulo teve um encontro com Jesus lá. Teve um encontro e ali ele se entregou. E eu tenho certeza que aconteceu na vida do Senhor, aconteceu na minha vida, aconteceu na nossa vida. Quando a gente conheceu Jesus, Jesus é maravilhoso. Agora eu preciso lutar para ficar... Permanecer. Sim, por quê? A pergunta foi, você acha que Jesus está voltando? Acho que Jesus não está nem batendo mais na porta, acho que ele já está virando a nossa vida. Está vendo os sinais. Está muito forte, né? Claro, cara. E isso que eles precisam entender, cara, ele está à porta, né? Ele está à porta, então, às vezes... eu tô chateado porque o pastor não me cumprimentou. Cara, se preocupa com Jesus que tá ali, que morreu por nós, cara. Se eu não te cumprimentei, desculpa, me perdoa, mas olha pra cruz, olha pra Jesus, né? Porque a tua vida deve ser muito corrida, né, pastor? Sim. Porque o senhor cuida da igreja e o senhor trabalha também fora, né? O senhor não trabalha pra igreja. Não. O senhor tem um trabalho. Não trabalho. O que é merchandising? Vamos lá. Merchandising. A palavra merchandising ela é mercado, né? Estou nessa área de mercado
desde mais de 20 anos, né? Então comecei a trabalhar dentro do mercado como promotor de vendas. Na verdade, eu comecei dentro do mercado recolhendo carrinho no estacionamento. Então eu subi uma rampa. Mercado mesmo? Mercado mesmo, trabalhei no Davor São Miguel. Recolhi os carrinhos do estacionamento e levava o carrinho à rampa para o povo pegar o carrinho e depois deixar aí na hora que eles abandonavam, eu tinha que correr atrás de juntar. E nisso eu fui galgando espaço dentro dessa área. Fui para repositor, depois fui para gerenciador de setor. Saí, fui trabalhar de promotor de vendas, aí estudei e consegui chegar nesse cargo de coordenador. Então hoje eu tomo conta de uma equipe que eles abastecem o supermercado. Eu trabalho naquelas balinhas fininhas. Ah, legal. Então o irmão é o coordenador daquelas pessoas que vão repor as coisas dos mercados. Então eu tenho uma equipe que eles fazem reposição, parte de uma região da Zona Leste, parte da ABC. Então eu dou todo o suporte de contrato, demito, levo material, pesquisa de mercado, enfim, todo esse trabalho. Isso eu amo fazer. Qual o lado bom e o lado ruim de trabalhar fora? Para a igreja. Cara, então, o bom para mim, olhando para mim, é bom porque eu trabalho na área onde eu moro e onde eu pastorei. Então eu consigo, né, ter esse espaço para mim conseguir trabalhar e pastorear. Então, eu tenho pessoas da igreja que trabalham comigo. Então ele trabalha, eu estou ali aconselhando. Eu estou aconselhando e estou trabalhando. Então a gente consegue. Então eu tenho esse jogo de cintura que eu orei muito para Deus. Porque eu trabalhava num serviço antes, era a mesma área, só que eu trabalhava de segunda a sábado, não conseguia fazer casamento, não tinha tempo de comunhão com o corpo. Então hoje, graças a Deus, eu consigo. O ruim é que hoje a igreja necessita de uma pessoa 100% lá para bater na porta da igreja, tipo 11 da manhã, pastor, eu preciso de uma oração. Então, se o pastor não é integral na obra, não vai ter essa pessoa. Então, espero chegar um pouco do trabalho, senão eu vou dar um corte e vou até aí para a gente, então, a gente consegue conciliar. Mas, assim, eu faço as coisas para o Senhor, a hora que Ele achar melhor, eu falo, você vai ser integral, vai viver para isso, é Ele que conduz, é tudo no tempo dele. Uma coisa legal também que o senhor falou, pastor, é que o senhor está aqui há 6 anos no Itaim. Isso. E a igreja não troca o senhor para outra. Vou colocar você em outra igreja e aqui vem outra. O senhor é o pastor do Itaim Paulista. Isso, Hoje pode ser que aconteça, né? Já houve casos assim, sei lá, de ter oportunidade de pastores de alguma região ir para outra nação, né? Mas existe sempre uma conversa, porque é uma mudança de vida, né? Cara, eu nasci aqui no Itaim, né? Então é tão legal e gostoso hoje, porque os caras loucos que andavam comigo olham para mim e falam, nossa, meu apelido antes, pode falar? Pode. Não tem como. Não era? Para quem os caras das antigas era sebo. É sebo. Ninguém tem pastor. Mas sim, Desculpa a falta de aí eu fico assim, falo, cara, que legal, porque a gente dividiu tanta coisa ruim juntos, né? E os caras olham lá e falam, nossa, cara, olha que o cara renunciou às baladas da vida, né? Renunciou a ir para tanta coisa ruim, ele entregou a vida para Jesus e tá lá. Então eu fico feliz quando eu estou ministrando e eu vejo os caras que eram loucos, falam, cara, a gente até brinca, até comentei, na verdade a nossa conversa, a primeira conversa meio que já começou Já foi um podcast. A gente brinca que a nossa igreja é como se fosse uma curva de rio. Né? Porque fala, aqui para tudo que não presta. Só que a gente vai lá e pega e recicla aquela vida. Né? É como Jesus ele fez com a gente. É isso aí. Né? Reciclar, dar vida mesmo. Esses dias a minha filha estava lá em casa assim, meio, sabe, quando você está pensativo, assim, meditando até. Antes de domingo que eu ia pregar, aí estava meditando assim, minha filha chegou, cruzou os braços, e minha filha o pastor não conhece, é da igreja, nasceu. Ih, pai, tá brisando? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim, que é isso, menina? Filha doida, é? Você imagina a Rafinha falando isso? Não. Eu falei, onde você tá aprendendo essas coisas, Rafael? Aí ela, lá na escola. Eu falei, aí você tá aprendendo lá na escola? É meditação. Meditando. Eu estou meditando. Você viu? Eu tenho 2 filhos. Onde já se viu Tem um isso? de 3 e um de 10. Caramba. Aí esse dia o de 3 chegou em casa, não sei o que o mais velho falou com ele, e falou assim, tá ventilando? Tá ventilando? Tá ventilando? Eu falei, tá ventilando, pai, tá ventilando. Eu falei, gente do céu, É,
crianças hoje em dia aprendem muito rápido, né? Aprende. E se a gente não ensina dentro de casa ou dentro da igreja, o mundo não está aí preparado para Minha filha ensinar. vai fazer 17 já esse ano. 17 Ela nunca falou isso. Tá Ela nunca pensando. falou, toca bateria aqui. Você imaginava que ia falar isso? Rafinha com esse Aí eu falei assim, ela na escola você vai ver. Vamos ser daquela escola. Pastor, outra pergunta. Já que a igreja é bem jovem, famílias jovens, Sim. como é que funciona as gírias? Cara, eu não proíbo. Não tem jeito de... Não tem como proibir, né? Exemplo, eu trabalho, essa semana mesmo eu passei uma semana no meu trabalho com pessoas de trade marketing que estão ali produzindo, que estão ali fazendo. E aí uma vez eu fui fazer uma rota com uma gerente, e aí eu conversando com um promotor na loja, o cara falou, poxa, desculpa aí, chefe, o busão atrasou. Aí a gente falou, que busão? Eu falei, gente, né? Tipo, não sabe o que é busão. Então, eu falei, ônibus? Tá. Então, quer dizer, o linguajar não tem como a gente parar. É a mesma coisa de falar para um banho e falar, para de falar, oxe, faz É parte. o normal, né? A gente se policia muito lá na igreja lá. Eu prego, os presbíteros pregam, então a gente se policia, porque a gente está falando com um público que a gente não conhece. Mas numa roda de conversa a gente acaba soltando uma gíria, né? Tal, mas não tem como brincar, é difícil. A minha pergunta, o irmão Ronaldo, é qual a diferença, por exemplo, eu conheço superficialmente, né, a bola de neve. Qual a diferença da bola de neve para as igrejas mais tradicionais? A questão de pregação, de, sei lá, a homilia, como que funciona isso? Cara, eu acho que não tem diferença alguma. Porque a bola de neve, Porque eu vejo que é uma igreja mais jovial mesmo. Sim, né? Ela saiu, bem dizer, da Renascer. Né? O nosso apóstolo, ele era gerente de marca, de uma marca de surfwear, e ele começou a fazer uns cultos dentro do escritório dele. Então não tinha ali um lugar para colocar a Bíblia, um lugar de surfwear que vai ter coisas de surf e tal. Então ele pegou 2 cadeiras, fez um monte de cadeira, colocou uma prancha e ele começou a rolar uns cultos. Então o Estevam Hernandes foi, abençoou e falou, cara, pode começar o teu chamado lá. Qual o nome né? do que primeiro iniciou? O apóstolo Rina. O Rino é o presidente da Bola de Neve. Isso, o Tem presidente. nosso podcast também. Ele já foi lá no Inteligência. Vilela, né? foi o Vilela. Inclusive o Vilela, ele era Tá dele. convidado aí para o podcast. Então, aí a partir daí começou. Isso, a partir daí começou, então assim, eu brinquei, né? A gente é jovem, mas o jovem acaba ficando, ele chega numa idade que eu não imaginava eu ter 40 anos, né? E usar a roupa que eu usava, porque pra mim, quando eu tinha 15 anos, 40 anos eu era uma pessoa velha. E hoje eu tenho 40 anos e eu não me sinto velho, Meu Deus. né? Tô com 43 e eu tô me sentindo um idoso. Sério, eu não me sinto velho porque as coisas se atualizam muito rápido, né? Então, não tem uma liturgia certa. Você vai numa igreja Bola de Neve, você, de olho fechado, você vai sentir que você vai estar numa igreja Bola de Neve pela essência, pela adoração. Agora, tem pastores que pregam de uma forma, tem pastores que pregam de outra, não tem uma regra. A igreja ela é preta ou é branca? É preta ela? É da cor que o pastor quiser. Mas então, não tem então uma... Não, uma regra não. É porque, como eu via sempre as pretas, Sim. pretas, então não é assim, ela é da cor que o pastor... Existe igrejas que tem uma regra de ter cores, né? O Bola de Neve não. Lá, eu tô tentando não colocar preto, mas existe um estudo que o preto, ele chama quem tá por trás de um fundo preto, o preto, ele não rouba a atenção da pessoa, né? Porque o branco e tal, mas eu mesmo não curto muito preto. Só que eu tive que colocar preto do lado, porque eu descobri que o preto ele esconde defeito. Então, tinha uma parte com defeito. Eu pintei as laterais de preto, colocamos uns quadros para abafar o som de preto e tal, mas não tem uma regra em si de ser preto. Ô pastor, já aconteceu, imagina, a gente vai na Bola de Neve e a gente pensa o quê? Poxa, vai ser uma pregação bem surf, bem streetwear, e de repente o pregador que subiu lá, ele subiu para trazer uma palavra forte. E aí ele desceu o cajado na igreja e as pessoas ficaram, tá acontecendo, já aconteceu uma dessa lá? Não, porque lá acontece cajado demais. É cajado demais. Se você perguntar aqui, tem uma galera aqui, uma liderança aqui acompanhando, né, Flavião?
Porque, cara, uma coisa que a gente prega, caráter sustenta unção. Unção não sustenta caráter. Então, se você for um cara de unção e não tiver caráter, nada vai acontecer. Mas se você for um cara de caráter, andar como Jesus, viver como Jesus, andar na integridade, no caráter de Jesus, você vai ser um cara abençoado. Então não tem uma regra assim, tipo, a gente ama exortação, cara. A gente fala, meu, Deus corrige quem Ele ama. E o povo quer ouvir aquilo que é bom. A gente precisa ouvir aquilo que nos transforma. Eu sempre falo, meu, vocês têm que vir para a igreja motivados na expectativa que algo vai acontecer. Ou você tem que sair feliz ou triste comigo. Porque a palavra tem que mexer, né? Então não é só ser amor, ou não é só ser cajado, não é só ser cura, não é só ser prosperidade. Mas acho que tem rios aí que a gente pode voar nesse rio, né? Então acho que isso para mim é a pregação, é a palavra, tem que ser a igreja. É porque se não é assim, uma hora falando na gíria, agora uma hora a casa cai. Né? Casa cai. Você pode estar ali fazendo um teatro para a igreja. Sim. Eu sei fazer, mas uma hora a casa cai. Então isso que é muito, eu sou muito eu, cara. Sabe, né? Todo mundo que está comigo sabe o que eu sou em casa. Eu sou um cara descolado, sou um cara totalmente desinibido. Sou tímido, mas eu tento passar por cima disso. Eu nunca... não tem que ser assim, tem que ser assado. É como você falou, uma hora a casa cai e uma hora a máscara cai. É verdade. Né? E a gente precisa ser a igreja adornada de Cristo, aquela que Jesus olha e fala, meu, essa é a igreja perfeita. Essa é a igreja primitiva que eu vou buscar. Não é a placa, mas a igreja em si. A Janaína está dizendo aqui, ó, as pessoas pensam que a Bola de Neve é a igreja de porta larga, né? Mas não é. As pessoas pensam que a igreja aqui também é uma igreja de porta larga, porque a gente não tem doutrinas de homens. A gente não fica doutrinando coisas de homens. E aí também diz, aqui é a igreja de porta larga. Aí o Paulo esses dias pregando falou assim, aqui é uma igreja de porta larga, assim, é para você entrar. É larga para você entrar. Eu vou até corrigir a Janaína, porque lá a nossa porta deve ter uns 5 metros, mais ou menos, né? Porta é larga. É grandona. É grande. Mas o caminho é estreito. O caminho é estreito. Esses dias nós recebemos uma mensagem. Então, a igreja é inclusiva? Eu falei, inclusiva? Aí, pastor, olha aí, nossa igreja é inclusiva. Eu falei, A palavra fala, vem como está, mas permanecer não vai. Né? Porque eu não posso, vou separar esse texto aqui, porque pode ser que tenha alguma pessoa que não queira ouvir. Cara, eu vou ter que dar conta dessa palavra. Né? Uma hora eu vou ter que dar conta. Então, a palavra fala que nós seremos reconhecidos pelos frutos. Então, eu não posso chegar para um povo, não posso hoje falar contra os homossexuais, porque tem homossexual aqui. Então, esse textinho da Bíblia, né? Esse texto da Bíblia eu não posso falar porque eu vou machucar. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo, ou a gente machuca as pessoas, né? Ou a gente ama demais além da conta. Então tem que ter o discernimento, tem que ter o balanço. A minha pergunta é, quando o irmão, por exemplo, eu sei que o irmão trabalha fora, e provavelmente o irmão encontra muitas pessoas que falam, não é falar mal do evangelho, é falar daquilo que vê na TV. Já teve já uma conversa já com alguma pessoa já que falou assim, não, crente pra mim é tudo desse jeito, e você mostrou pra pessoa, não, é diferente? Muito. É tão bom, porque eu não sou aquele cara que fico no meu trabalho mesmo. Eu não fico dando carteirada que eu sou pastor. Uma pessoa deve saber. E aí, essa semana mesmo eu passei por um treinamento de trabalho e sempre a gente ouve piadas, né? Pô, não sei o quê. A Heineken é de graça hoje. Eu falei, mano, pra mim essa Heineken é desgraça. Não quero, de graça, não quero. Não, bebe aí. E todo mundo fica ali cutucando e tal. É o próprio demônio que fica ali cutucando, né? Tipo, então aí onde é a história. Quem é você no meio dessas pessoas, né? O que você vai falar para essas pessoas? Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou, crente é tudo sem vergonha, mata, rouba, faz um monte de coisa errada e depois vira crente. Eu falei, graças a Deus, né? Eu falei, oh glória, graças a Deus. E se não tivesse misericórdia para esses que mataram, roubaram, né? Então graças a Deus tem misericórdia. Então a nossa maior pregação, o nosso maior testemunho é a nossa conduta diária. Né? É a minha vida com você tomando café, ou é a minha vida com você aqui, né? É meu testemunho quando eu passar na rua. Acho que isso é uma pregação legal, isso é uma conversão, porque Deus, Ele chamou os loucos, né? Para confundir os sábios. Então, a igreja para mim, todas as igrejas não tinham que ter um nome, tinha que estar assim, hospital.
Porque Jesus ele veio Forte. pro são, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Então se a gente está na igreja é para ser curado. Forte, forte, forte. Pastor, bate-bola rápido. Pastor é profissão? Coordenador de merchan. Não, Não. pastor é profissão. Pastor é profissão. Pastor é profissão, é chamado. É chamado. Chamado. Igreja é empresa? Não. O que a gente mais vê nos dias de hoje são pastores querendo ter isso como profissão e fazendo da igreja uma empresa. Eu costumo dizer que se até o crime é organizado, por que a igreja não é? Né? Então, tem que ter uma administração, tem que ter um tesoureiro, tem que ter um jurídico, tem que ter um respaldo. Agora, a pessoa falar que a igreja está errada, porque a igreja tem CNPJ, não foi pela lei. Tem que seguir a lei, né? Se você não tem CNPJ, você está ilegal. Tá Naquele lugar. legal, então tem que ter alvará tudo bonitinho. Então, pro leigo, empresa é errado, né? Aqui, sabe, mas enfim, né? A gente tem. Ontem mesmo Aparece. uma pessoa me perguntou, pastor, mas a igreja ela funciona como empresa, né? Eu falei assim, na documentação sim, mas não pode funcionar como empresa. Eu sou chefe, eu mando e tal. Jamais. Não, tem que ser o chamado de cada um. E como funciona lá, pastor? O que eu vi que foi legal lá é a organização dos obreiros. Eles se organizam muito bem e eles não ficam batendo cabeça, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem a função de cada um. O membro sabe qual é a função dele no corpo. O senhor dá um treinamento lá ou o pessoal... Então, lá, assim, a gente tem uma vida de muito discipulado, né? Então, eu sei até onde eu posso ir, eu sei qual que é o meu limite. Então, cada ministério, exemplo, tem um ministério Boas-Vindas que faz a recepção das pessoas. Então, eles sabem, né, o que tem que ser feito para receber as pessoas, depois, quando a pessoa aceita Jesus, ter ali um contato, o primeiro contato com a pessoa. Então, tem os atalaias que receberam vocês lá. Eles sabem toda a logística ali de fazer a recepção das pessoas, de cuidar ali da segurança das pessoas. Então, tem os diáconos que chegam primeiro e saem por último, que unge o templo, que prepara as cadeiras. Tem o pessoal do Ministério Infantil que faz a limpeza, que limpa o banheiro. Tem a zeladoria que limpa toda a igreja. Então, todo mundo sabe a função. Então, são líderes levantados, preparados, que sabem o que tem que fazer, né? É uma coisa que nem a gente ensina nossos filhos dentro de casa. Seu chinelo tem que estar fora, a sua louça tem que estar dentro da pia. Então, acho que esse ensinamento, e assim, um sabe e vai deixando o legado um para o outro, e as coisas funcionam. É tão bom quando funciona que você não precisa mandar, né? Não existe mandar. Sumiu esse nome hoje em dia, né? Até na empresa mesmo, cara, hoje é gestor. O cara faz a gestão do negócio. Então, quando o líder ele consegue fazer a gestão do negócio, funciona. Só que a gente tem que estar ali. A gente estava até conversando, né, Flávio, a respeito disso daí. Porque a gente tem que estar lá dando direcionamento. Porque às vezes tem aquela pessoa que fica ali perdida e tal, então a gente está ali para ensinar. E o que ele está sendo ensinado na igreja, ele vai levar para a vida dele, cara. Né? Ele está aprendendo aqui o que é ser um pai dentro da igreja. Ele está aprendendo o que é ser um filho dentro da igreja. Ele está aprendendo o que é ser líder dentro da igreja, mas ele leva aquilo para a vida. Então ele aprende. Além dele ter a salvação, ele vai viver as abundâncias do Senhor nessa terra. E repassa, né? Sim. Ô, pastor, deixa eu te perguntar, como que foi, eu sei que teve essa mudança da Tiburcio de Souza lá para Marechal Tito, como que foi a questão dos cultos, a questão das pessoas da igreja nessa pandemia aqui? Como que ocorreu essa transição? Então, na verdade, assim, a gente estávamos já procurando um prédio já faz um bom tempo, porque a igreja começou a crescer, começou a tomar corpo, e a gente já estava atrás de um. A pandemia foi uma coisa que deu um break na gente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Né? O ponto de interrogação que tinha na mente dos crentes era: será que Jesus não está voltando? Né? Será que ele vai voltar? Será que é agora que ele vai vir mesmo nos arrebatar e tal? Então meio que deu uma paralisada em todos os planos da igreja. Né? Graças a Deus a gente não teve muita falta de membros, porque a gente ainda continuava meio com as células, contato com as pessoas, você está bem. Só que muitas pessoas que já estavam meio com o pé fora aproveitou a pandemia. É agora. É agora é a hora.
e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Só que aí, uma coisa que a membresia da igreja, cara, não pode falar é a igreja não me ligou, não me deu atenção, não me assistiu, porque a gente está lá, a gente deixa as 99 ali da Prisco, vai buscar aquela alma que está perdida. Então, graças a Deus, todo mundo abraça. Uma coisa que, para a gente mudar, a gente entende que é uma mudança de ciclo, é uma mudança de estação. Então, antes de eu tomar qualquer tipo de decisão, pessoal, a igreja está crescendo, precisa de um lugar novo, vocês abraçam junto comigo, porque vai ter muito trabalho. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso de vocês. Não, vamos para cima, pastor, vamos mesmo? Vamos para cima, então vamos. Então as coisas acontecem, porque se a igreja não abraçar, Não vai, né? não vai. Porque eu acredito que tenha sido um tempo assim meio turbulento. Para a gente foi bastante turbulento, né? A gente até teve cultos com as portas fechadas, não todas, uma parte a gente também não deixou, mas é complicado, né? Aquela pessoa que queria realmente sair, ela saiu, já aproveitou isso para poder se desligar, mas ficou muitas pessoas, né? E eu acredito que agora vai agregar cada vez mais. Eu não sei, a pandemia acabou, não acabou? Eu acho que já acabou já, né? Porque não se fala mais disso, né? Não, fala, mas é pouco agora, né? Mas assim, o que eu acredito, a pandemia veio, como a gente até falou disso, abalou aquelas pessoas que queriam sair, acabaram saindo, mas quem ficou firme é porque está alicerçado, está com alicerce. E aí o que nós estamos contando com isso hoje, que a pandemia está se indo embora aí, está dizendo que vai voltar, mas aquelas pessoas que ficaram alicerçadas vão dar uma visão para aquelas pessoas que estão de fora para dizer assim, poxa, ficaram firmes, não desistiram e continuam firmes. Eu acho que a igreja do Senhor, ela cresce assim, os alicerces ali, as colunas ali, e aí, como eu disse, foi no domingo que eu disse, as paredes começam a subir. E para a parede subir, precisa ter os blocos firmes. Porque senão o bloco se quebra, e quando o bloco se quebra, Faz uma brecha. Cara, muito lindo isso. Minha esposa ministrou no domingo passado, ela falou justamente isso. Precisa a estrutura, e a estrutura tem que ser funda, né? Só que depois dessa estrutura, né, a parede sobe, ela se ela não tiver revestida, ela pode criar bolor e começa a soltar o revestimento. Por dentro e por fora. Eu falei ainda no domingo, revestimento por dentro e por fora. Minha esposa ministrou isso aí. E aí eu lembrei que em casa tinha uma parede que ela sempre soltava ali, né? O concreto, eu ia lá, tentava dar uma mascarada, passar uma massinha corrida, metia uma tinta, caía de novo. Toda vez. Aí o pedreiro falou assim, pastor, é o seguinte, aí eu vou ter que raspar até a estrutura, passar a impermeabilização e depois fazer um novo revestimento. E o que eu entendi? A palavra fala que nós precisamos ser revestidos de poder, revestido pelo Espírito Santo, porque se a gente não tiver revestido, o vento vai bater e a casa vai cair. Eu falei do lobo que vai soprar ainda. O lobo vai soprar e não vai cair, porque está alicerçada. Pastor, a minha pergunta o que o senhor não aceita na igreja? Vamos lá. O senhor falou que tem algumas coisinhas que o senhor ouve, que tem no mundão, aí o senhor procura filtrar. O que já aconteceu lá que o senhor falou, não, aqui eu não aceito isso? Cara, é difícil... É muito difícil de responder. É difícil, então, é difícil. Porque eu nunca ouvi Jesus falar que não aceitava nada na casa de Deus, a não ser os mercadores ali que estavam fazendo algo que não era da sua vontade, né? Que era para ser dividido entre o povo e tal. Mas, como eu disse, eu sempre estou junto, lado a lado com eles. Então, algo que eu identifico que não é bom, então não vamos fazer. Então, todas as decisões que a gente vai fazer um evento, eu gosto de estar junto, eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar do lado ali. Então, graças a Deus, até hoje não houve algo que eu falei, opa, peraí, isso eu não gosto. Então, a nossa maior missão é pregar o Evangelho e salvar vidas. Então, se for para salvar vidas, se for para pregar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nome do Senhor ser glorificado, glória a Deus. Essa é a missão. Alguma coisa dentro do Evangelho já te deixou triste nessa sua caminhada? Não só de pastor, mas desde quando o irmão se converteu? Então... Por que eu sou triste? Quando eu descobri, quando eu comecei para a igreja
e nunca ninguém tinha me falado o que era santidade, cara. Então eu falei, nossa, vou ter que parar mesmo de fazer esses negócios. Isso pegou pesado. Que triste, meu Deus do céu. Eu não entendo, cara. Só que aí, não precisou ver uma pregação. Você lê a palavra, você fala, meu Deus. Então não é só a respeito de um relacionamento carnal. De uma fala, né, de um ato, uma coisa que você faz que você pode estar colocando Jesus novamente para a cruz. Então, o que eu fiz? E hoje eu vejo essa galera chegar na igreja, né? E o problema é, as pessoas não se perdoam, cara. Né? A gente tem acompanhado, eu amo acompanhar novo convertido, porque eu lembro do primeiro amor lá atrás, algo que eu tento sempre colocar lenha no meu altar, para não quero perder o primeiro amor, não posso, não quero, não posso. Porque ele falou, mas eu traí minha esposa lá, eu roubei lá atrás, e cara, mas Jesus não... Você tá fazendo ainda? Não, pelo amor de Deus, então já era. Acabou, cara. Não deixe Satanás colocar essa acusação no seu coração. Deus joga no mar do esquecimento, né? Já era, entendeu? Porque todo mundo, não há um justo embaixo do céu, não há. Né? A gente tem que policiar todos os dias. Senhor, me reveste do teu poder. Então as pessoas hoje têm um problema muito grande de não se perdoar. Então é uma mágoa, um abuso na infância. Satanás ele usa muito isso, né? Não, porque fizeram isso comigo, que eu fiz com tal pessoa, então eu não me perdoo. E Jesus está lá assim, cara, eu estou aqui te esperando de braços abertos. Esse foi o tempo da ignorância, você não me conhecia, você estava cego. Por isso você estava em treva, agora você é a nova criatura. Mas vá agora e não peques mais. Né? Se posiciona e vamos embora. Pastor, como a sua igreja é uma igreja de jovem, às vezes é difícil o jovem aceitar a palavra não. Você não pode fazer mais isso. Porque eu lembro, quando eu me converti, eu tenho 32 anos, né? E eu lembro que a missionária que me ganhou para Jesus, ela fala, nossa, se for pra balada, a trombeta vai tocar e você vai ficar lá. Mas eu quero conhecer, só isso. E era difícil eu escutar. E fora as práticas carnais, né? Como que o senhor trata isso lá na sua igreja? Porque é uma galera muito jovem. O senhor é um ancião de lá, podemos chamar assim, né? É verdade. Como é que é, pastor? Meu Deus. Eu sou um ancião. Imagina que fala de mim, meu Deus do céu. É o ancião da igreja. Meu pastorzinho, eu acho que assim, antes do não, você tem que explicar o porquê do não. Exemplo, meu filho pequeno tem uma cafeteira quente ali, vou falar para ele, não toca aí. Eu falo, filho, ali é quente, ali você vai se queimar, ali você vai se machucar, então não toca ali. Então acho que o não já cria ali, puxa, se é não, deve ter alguma coisa legal ali. Não é porquê do não, então acho que o segredo é explicar o porquê do não. Então você vai se contaminar. Não é assim, não é assado, então não vai. Eu já passei por isso, eu já vivi isso, né? Então acho que explicar, sentar, ter um tempo de mesa, olho no olho, explicar, acho que não tem segredo de você perder as pessoas. Né? E a paciência, pastor, porque tem ovelha que tem hora que não tem pelo, né, ovelha? Né? Ovelha sem pelo, é difícil, eu não né? tenho nem pelo nem cabelo, né? É o que a igreja fez com o pastor. Entendi, então há 6 anos atrás não tinha cabelo. Tinha. Aqui antes, mas não, filho. Pastor, Meu pai tem muito cabelo. pastor, 82? 82? Pra te confortar. Chegaram pra mim e falaram, quantos anos você tem? Eu falo, mas ele tipo, você... Peraí, deixa eu falar. Quantos anos você tem? Eu falei, 39. Caramba, 39? Caramba, meu. Você tá só o pó, hein, meu? Só pra te confortar. Tô sem óleo por um tempo aí. Olha o que 6 anos faz, hein? É que o pastor, a genética dele é boa. Vai chegar. Ou se não for o cabelo, que nem o Paulo também não tinha essa barba toda branca, não. Mas era mais pretinha, né? Pastor, Só pra confortar o pastor. vida pessoal, pastor, como separar a família? É claro, é complicado. Eu tenho meus 2 filhos, minha esposa, mas vou passear. Ou
obreiro mandando mensagem, pastor, eu tenho que fazer isso. Dá para ter esse jogo de cintura? Dá. Separar não dá. Né? É que nem eu falo pro meu time do meu trabalho, né? Ah, não, porque não tem como separar, cara. Você trabalha, você vai chegar na tua casa, você vai comentar o seu dia com a tua esposa. Então você já está levando o trabalho. Mas eu acho que a galera que eu tenho hoje, graças a Deus, eles entendem muito a esse respeito, sabe? Tipo, de honra, princípio de honra. Então, quando a gente tira as férias, é só coisa mesmo extremamente que chega no WhatsApp. Então, os presbíteros filtram muito e tal. Poxa, acho que dá pra gente resolver, dá pra gente tomar conta aqui e tal. Mas eu posso estar descansando, porque preciso descansar, né, e tal. Então, a galera tem muito isso de honra, isso é muito, muito, muito legal, tá? A gente consegue conciliar tranquilamente. É questão de honra. Não, pode. Manda. Não, eu ia falar assim, né, que como o evangelho é transformador, né? Como nós estamos falando da nossa idade aí, né? A gente vê o Rodolfo, né? Que era do Raimundos. E na época, adolescente, Poxa, era Nossa. muito na veia. era Raimundos, nossa, direto, Ira, Legião Urbana, e era aquele tempo vamos colocar assim, da loucura, né, naquela época. Aí a gente vê assim, o Rodolfo hoje pregando o evangelho, levando os jovens também a conhecer a palavra. Isso é maravilhoso, né? Que preço é esse, né? É muito forte assim o evangelho. O evangelho, ele é renúncia, cara. E a história do Rodolfo, ela é muito pesada, né? Muito forte. O nome do meu filho mais velho é Pedro, porque foi uma confirmação que eu pedi e veio através do Rodolfo. Ele tinha ministrado, ele participou um pouco do Ministério Bola de Neve no começo da sua conversão, e ele ministrou na igreja do Bola de Neve do Tatuapé, e minha esposa estava grávida. Eu falei, Senhor, nossa, Pedro é rocha, né? Pedro e tal. Traz essa confirmação. Aí chegou lá e ele falou, vou pregar hoje sobre Pedro aqui, que o amor, né? Joga fora o medo e tal. E o seu testemunho é pesado porque ele falava assim, o que Deus fez na minha vida, eu posso fazer o que for, não vai se comparar. Né? Vocês conhecem a história, ele tinha câncer, carócidos e tal. E é tão louco, ele é louco mesmo. Porque no dia, ele falou que ele passou dando entrevista nas rádios, revista, televisão, ia ser lançamento de um DVD, eu acho, na época lá. Ele estava no auge, né? No auge, no topo. Então, na hora de entrar no palco, ele falou, cara, agora é a hora. Chegou todo mundo no camarim e falou, aí, conheci um cara, mudou minha vida, Jesus. Deus abençoe vocês aí. Ele deu uma cara, né? Ele deu uma cara. Só que, pra ele, a renúncia foi essa, cara. E graças a Deus, nunca mais voltou. Então, aquilo que a gente deixou para trás, né? Olha o que a gente começa a viver, o que a gente vive, porque Satanás ele já tinha decretado a sentença dele sobre as nossas vidas. Aí vem Jesus, entrega a vida dele na cruz, e a gente entende que também precisamos renunciar. Eu costumo dizer que a gente evangeliza, aí vem Jesus e desevangeliza, né? A gente fala, vamos para a igreja, Deus vai salvar a sua vida, você vai ser curado. Aí Jesus fala assim, então você quer me seguir? Larga tudo que você tem, dá aos pobres, me siga. Aí o outro fala, Jesus, eu vou te seguir aí, mas meu pai morreu, deixa eu enterrar ele. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Então seguir Jesus, cara, é 100% renúncia. Aí eu falo pra galera, quem aí, a primeira vez aqui que não conhece o evangelho? Desculpa, você tá perdido, porque agora você conhece a verdade. Então não tem como mais voltar pra trás, né? Não tem mais escapatória. Uma hora que você conhece a verdade, se não é mais gentil, né? Você conhece a palavra. Exato. Pastor, o quadro das igrejas evangélicas de hoje é triste. Podemos dizer que é triste porque a gente vê muita coisa que a gente acaba não aceitando. Igrejas evangélicas fazendo. O senhor acredita que ainda há uma possibilidade de uma junção, não junção de ser uma igreja só, mas das igrejas se ajudarem para ajudar pessoas? Cara, eu acredito que sim. A gente até comentou, né? Eu oro por isso, sabe? Para que verdadeiramente não haja o interesse pessoal, mas o interesse de salvação. De você chegar numa família destruída, de um pai que espanca a esposa e os filhos,
porque é drogado, você, como igreja, entrar nessa casa e mudar essa história de vida. Então, a igreja não pode ter os seus próprios interesses, o interesse tem que ser na mudança de vida através de Jesus. Então, a ferramenta que nós temos, que é a palavra, que é Jesus, é muito poderosa. A escolha que vai fazer depois de receber essa palavra é a própria pessoa, mas eu acredito, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias que já está acontecendo esse movimento não de igrejas evangélicas, mas de outras religiões. A Casa Abraâmica se levantando o islamismo, junto com o catolicismo, junto com algumas igrejas evangélicas, para levantar a pacificação. Eu já começo a me preocupar porque é a própria palavra se cumprindo, então a gente já precisa começar a levantar as anteninhas. Porém, eu acredito sim que ainda existe a possibilidade das igrejas se unir para fazer um propósito que é pregar o evangelho e... É porque o que a gente assiste hoje é uma placa. Eles colocam a placa e dizem, não, só essa funciona, só essa dá certo, só nós estamos certos. E aí acaba não prejudicando, mas acaba dizendo assim, as outras não prestam. E aí você pensa assim, poxa, como eu vou me juntar? Por exemplo, Itaim Paulista, como a gente até conversou naquele dia, tem 400 mil habitantes, né? gente. É muita gente. E são muitas igrejas. Itaim Paulista tem muita igreja. Tem mais igreja do que farmácia, tenho certeza. Mas assim, acaba sendo muitas igrejas, mas o trabalho não é eficaz. Porque é uma igreja... Exemplo, quando nós entregávamos o Marmitex, nós passávamos num horário. Só que antes da gente passava uma outra igreja entregando a sopa. E aí entregavam sopa para aquelas pessoas ali e a gente chegava com Marmitex. Marmitex, arroz e feijão. As pessoas que recebiam aquela sopa, elas viam o Marmitex, elas diziam, eu quero saber lá, e jogavam a sopa fora. Derrubavam assim, eu não quero sopa, eu quero arroz e feijão. Então assim, desorganizado, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem comunicação. Justamente. Porque, vou me comunicar com aquela igreja lá, porque aquele pastor só quer saber do dinheiro, só quer saber disso, só quer saber daquilo. Eu não vou me comunicar com ele, eu vou fazer a minha parte. E aí fica cada um por si. E aí as igrejas do Itaim Paulista hoje são assim, as igrejas evangélicas, cada um por si. Eu vou fazer o meu trabalho, e aí eu vou entregar o Marmitex às 6, aí a outra igreja entrega às 6h30, a outra igreja entrega às 7, e todo mundo jogando como se fosse, jogando comida fora. Cara, é difícil isso. A gente tem um trabalho dentro da Cracolândia, tem uma igreja lá dentro, lá um projeto, que se chama Da Pedra para a Rocha, e o trabalho é junto com o padre Lancelotti. Então, quer dizer, e é uma coisa organizada, né? Que eles vão lá, eles têm alimentação, pagam alto preço por estar ali ajudando, por estar ali incentivando, pregando o evangelho. Então, eles pegam realmente a pessoa que quer ser mudada, levam para a clínica, mas infelizmente nem todos vingam lá, mas é algo organizado. Então, é o que você falou, que lindo, vamos reunir as igrejas, vamos fazer um trabalho de sexta-feira, beleza, o que você pode trazer? Eu posso trazer o café, posso trazer a marmitex, eu posso trazer o feijão. Seria perfeito, porque isso daí é o que nos faz levar o evangelho, não é apenas o alimento. Só que a maior tristeza é você ver que 90% das pessoas conhecem Jesus, né? Nesses evangelismos, vamos dizer assim, de levar um alimento. Você vai lá para pregar o evangelho e você acaba sendo identificado pela pregação de uma pessoa que é moradora de rua. Onde você acaba identificando, poxa, não é muito, né? Muito que caiu. Assim, é impressionante. É a realidade. Né? É impressionante. Aí você vai ver se tem engenheiros, tem pastores, tem cara que... Hoje mesmo eu estava no viaduto da China ali, parei o carro, aí o cara lá limpou o vidro e falou, e aí, cadê a espada? Eu falei, gente, não dou roupa de... Eu falei, que espada, amigão? Ele é a Bíblia, tá aí? Eu falei, não, eu sou desviado, mas tem 10 centavos aí. Eu falei, caramba. Então houve um gatilho para esse cara sair da presença de Deus. E qual foi o gatilho? Qual foi o problema que esse cara aconteceu com ele para ele sair do evangelho, que o evangelho muda boas novas? Então é um trabalho e retrabalho que a igreja tem que fazer, né? Então a gente tem que ser totalmente dinâmico, né? Para pregar o evangelho e sustentar esse evangelho na sociedade. É forte demais. Esse trabalho dentro... Pode falar? Esse trabalho dentro da Cracolândia, como que ele é feito? Por exemplo, tem um padre, lá é o padre que vai, ou é o pessoal da própria igreja mesmo vai lá, faz evangelismo lá dentro? Porque a gente sabe que tem pessoas que passam droga lá, vendem droga também. Como que é esse trabalho? Então, o trabalho, o pastor Rica, ele é pastor do Bola de Neve de Ribeirão Pires. Ele tem um projeto lá dentro, né?
Então, tem as pessoas, exemplo, saem pessoas do Itaim, da igreja do Itaim, para ajudar e auxiliar eles lá. Então eu vejo que naquela praça Princesa Isabel, aquelas ruas que é bem pesado lá, então alguns obreiros da igreja já apanhou de GCM, né? Eles acham que a gente está ali cobertando um crime, né? Já entraram dentro do projeto, quebraram aquelas refresqueiras, geladeira e tal, então a gente está lá por amor para levar o evangelho, e os caras acham que a gente está lá para passar a mão na cabeça deles, né? E um dos slogans que a igreja usa dentro da Cracolândia é por amor aparecer outro. Então eles estão ali justamente por amor. Então não tem, acho que eles se conversam. Eu não faço parte diretamente do trabalho, mas sempre eu vejo eles unidos, junto lá, fazendo o trabalho. O padre vai lá, serve também. Então é um trabalho que é duro, é difícil, mas é prazeroso para quem está no campo fazer o bem em prol do reino, né? A gente fica bastante. Acaba quebrando até essa luta, porque pessoas evangélicas estão se juntando com o padre para fazer uma obra social. Uma obra social. Então, assim, a gente não, católico para lá. Aí o católico fala, não, crente para lá. E aí fica essa briga, né? E é uma briga sem sentido. Porque se nós vamos morar juntos no céu, por que nós estamos brigando entre evangélicos, entre igrejas? A igreja não pode abrir perto da minha, vai abrir lá embaixo. Não, você não pode sair da igreja, abrir uma igreja. É tipo isso. E aí ficam brigando entre crentes e cada um... não, nós vamos para o céu. Vai fazer o que no céu? Vai fazer o que? Lá estão brigando aqui embaixo. Lá não vai ter placa de igreja. Não vai. Eu vejo assim que muitas pessoas assim que não são cristãs, cara, são muito mais unidas do que muitos crentes. Muito. E assim, talvez isso não é que seja vergonhoso, não para todos, né? Porque a gente não pode generalizar, mas assim, às vezes é complicado, né? A gente ver pessoas, às vezes, que moram em periferias, em favelas, eles às vezes têm uma enchente, alguma coisa, eles se ajudam muito mais do que muitas pessoas que são cristãs, né? E eu acho que esse trabalho que, assim, eu vejo da seguinte forma, se a igreja aí se unisse mesmo, talvez ela acabaria com a fome do Brasil. Ou, com certeza. O Brasil não precisa estar passando por o que ele está passando. Né? Se nós cristãos fossem mais unidos, eu acho que a gente conseguiria sim acabar com a fome no Brasil, sabe? A gente conseguiria erradicar com muitas coisas que, de fato... Aí os governantes acabam com a igreja. Falou tudo. É na hora. Porque eu acho que não é só com a fome, é com tudo, cara. Com tudo, é verdade. Com a criminalidade... A função da igreja na sociedade é para todas as áreas, né? Só que é como o pastor falou. Aí o governo vem, não, tá dando trabalho. Como fizeram com Jesus? Pura política, né? Não, se descobrirem realmente que ele é o Filho de Deus, nós estamos perdidos. Então, solta Barrabás. O irmão acredita que um dia possa acontecer isso? De o governo em si querer... não sei se eu não digo taxar, mas ele querer impor algumas coisas para a igreja evangélica? Pode. Já existiram projetos já para a igreja. Já está acontecendo. Cara, já está acontecendo. Há tanta ordem, tanta coisa tramitando lá dentro. Uma coisa que eu procuro, eu não defendo partido nenhum, eu não defendo político nenhum. Mas é muita ignorância do hoje, de verdade, um cristão falar política e religião não mistura. Por que mistura, cara? Se a gente não está defendendo as nossas crenças, os nossos valores, vai ter pessoas de outras religiões, de outras denominações que vai lá defender, né? A dele, né? Que é contra uma família conservadora, que é contra um pai ser homem, uma mulher ser mulher e tal. Então, existem todos esses tipos de situações tramitando dentro dos congressos. Então, se a gente não entender quem é o cara que vai defender a nossa bandeira de ser pessoas de Deus, de Cristo, né, para ser conservador de família, a gente vai estar levantando outra bandeira. Então, a gente precisa saber quem são os governantes do nosso país. Né? Saber a proposta de cada um deles. Eu até disse num dos podcasts atrás que eu passo muito tempo ouvindo política. Poxa, um pastor ouvindo política, eu preciso saber o que vocês estão fazendo lá. Óbvio. Porque na hora que eu vou votar certo. Sim. Se porventura o cara lá que eu votei certo fizer errado, aí já... Então. Eu sou a favor do crente ser político, sim. Porque se ele fizer uma coisa errada lá, eu ia falar uma gíria aqui, mas se ele fizer algo errado lá, ele não vai se ver comigo, ele vai se ver com Deus depois. Já era. É por conta dele. Sou até a favor de um crente ser presidente.
Eu acho que é inevitável, né, isso de não acontecer, né? Eu acredito que vai acontecer. Sim. Porque Porque tá assim, se fechando o cerco para isso. Né? eu acredito assim, essa questão de familiar, essa questão das crianças, elas estão sendo muito atacadas. E se não se levantar alguém, de fato, que seja cristão e lutar por essa parte mais conservadora, realmente vai acontecer isso. Mas eu acredito que futuramente, eu não sei, talvez Jesus chegue. Então, é uma coisa... mas se o tal partido ganhar, a palavra está se cumprindo. Se tal partido ganhar, Jesus está adiando um pouquinho mais a vida dele. É muito claro isso, porque conseguiram fechar, né, as igrejas na pandemia. Aí viu, não, pode abrir, não, porque... Foi só um teste. Foi um Foi teste. só um teste. Vamos ver se a gente consegue fechar as igrejas. Quando a gente sai dessa caixa, começa a buscar discernimento espiritual e ter visão espiritual, a gente consegue já ver as peças se encaixando. Se encaixando, é verdade. Se encaixando. Então, a gente tem que sair um pouco desse mundo físico, dessa caixa física e falar assim, e aí, traz a revelação, o que está acontecendo? Me dá direcionamento. Então, quem às vezes fica só com o olho aqui e não abre os olhos da fé, vai sofrer lá na frente, né? E as doutrinas, né, pastor, assim, que são sutilmente colocadas dentro da nossa cabeça, né? Vamos pegar o feminismo, né? Tem mulheres feministas dentro da igreja. E assim, é de forma involuntária. Elas não sabem, é involuntário, porque foi colocado de uma forma sutil. Elas estão defendendo aquilo que elas acreditam, mas não é aquilo que foi Não é uma dado para mentira elas. muito grande isso aí, sabe? Uma mentira muito grande contada. E assim, o feminismo, ele traz outras coisas assim, absurdas. A gente estava até comentando sobre esse negócio de feminismo, que a gente estamos tentando trazer alguém que debata isso, né? O feminismo, porque é uma coisa diferente e uma igreja não está acostumada, né? A sutilidade, ela entra dentro da igreja, assim como a serpente falou para Eva. Sim. E o que a gente entende é o seguinte, que a gente também tem muitas pessoas despreparadas para debater com esse tipo de pessoas, entendeu? Então, às vezes as pessoas, elas têm determinadas, não vontades, determinadas palavras para poder falar, e tem muitas pessoas que não sabem debater esses temas. É um tema assim muito complexo, né? Mas Porque é que tudo tem raiz, tudo tem origem, tudo tem doutrina, tudo tem cultura. Então eu não posso pegar uma frase e defender ela, que é o que acontece hoje. As pessoas não entendem quem criou, por que está assim. Então quando você entende a raiz, o propósito do negócio, aí você já começa a entender de onde veio, e para onde vai, né? E para onde vai, justamente. Exatamente. Tem muitas pessoas... Eu assisti um debate de pessoas que eram cristãs, uma antifeminista e outra feminista. Assim, a que se dizia feminista, ela não entendia nada. Essa é a grande realidade. Levantava essas bandeirinhas aí que eles falam, não, é a favor a mulher é livre para trabalhar, e não é nada disso, cara. O negócio é muito sujo mesmo. É sujo sutil, demais, exatamente. O problema é... Como o irmão enxerga assim, nessa época, sabe, que a gente está vivendo, como que o irmão enxerga essas sutilezas aparecendo cada vez mais? Vamos lá, o feminismo, a linguagem, hoje em dia a linguagem está mudando dos jovens, né? Linguagem neutra. Linguagem neutra, todes, linguagem neutra, está mudando também a questão da família na escola, sabe? Não tem mais o dia do pai ou da mãe, hoje em dia eu não sei como. Tô querendo tirar aqueles. É o dia da família. Patriarcal, né? Eles são Cara, sabe quando você ouve isso, que você começa a ferver por dentro, mas você tem que manter pleno? Eu paro pra sentar com os jovens da igreja lá, cara, eu fico, mesmo, tipo, hoje não é normal ter heterossexual nas escolas. Porque se você é hétero, antigamente era a pessoa que era afeminada, era aloprada, né? Muito. Hoje, se você fala, não, eu gosto de mulher, você é cada nome que eu fico ouvindo, eu falo, gente do céu. Nome? Tô por fora. Não, eu fui chamado de hétero top. Hétero top? Porque... Hétero top é meio fresco. Hétero top é nome. Hétero top é meio fresco. Não, hétero top. Por quê? Porque, não, você é talvez um machista. Não sou machista, sou homem. É diferente, não, mas me chamaram de hétero top. Então eu acho que eu sou hétero top também. Porque Sei não, eu vi um negócio de hétero top que é assim, ó. Se você falar uma coisa pro hétero,
o hétero fala, beleza. O hétero top, ai que legal. Ah, então eu sou hétero top. Eu retiro, não sou mais hétero top. Ó, eu já vi olha só. Acho que é isso Eu não sou isso Ó, não. eu já vi que a pessoa ela é hétero, normal, tranquilo, só que ela muda o nome quando ela fuma um baseado e quer fazer outra coisa com outra pessoa, já tá assim, já. Então, Já tá mudando de nome já. eu conversando com o pessoalzinho da igreja lá, existe um tal de PAN. Pra mim, PAN é o pan-americano que vai acontecer. Pra mim, PAN. Pan é aquele demônio Pan. O PAN é. Aí, o que é o PAN? Não, o PAN é o tipo de pessoa que pode se relacionar com qualquer pessoa ou objeto. Meu Mas ele Deus. pensa? Já mudou o nome? Eu achei que era queer. Aí, então, já mudou. Já mudou. Queer, eu ouvi falar que era queer. Tipo, hoje eu Tô por acordei. fora, tô por Então, fora. não. Eu sou do sexo masculino, que eu decidi ser do sexo Então, masculino. já está ultrapassado o PAN. Agora Eu é não sei, queer, pastor, né? aí eu não sei. Bom, vamos, pastor, a gente já está chegando nos momentos finais aqui. Quantas células tem dentro só da tua igreja? 18 células. 18 células. 18 células. Quantas pessoas mais ou menos em cada célula? Acredito umas 20, acredito eu. A gente não tem, eu não tenho controle de membro, não tenho controle. Mas sabe das células? Células Eu estão sei ali. porque eu tomo conta dos líderes, né? Que tomam conta das pessoas. Então, eles meio que filtram ali o que acontece dentro das células. E aí, pastor, chegou uma pessoa assim assada, e a gente tenta estreitar o relacionamento para eu conhecer quem está se achegando na igreja. Então, essa é a finalidade da nossa célula. Então, tem 18, cada célula tem aí um casal, sempre um casal ou Liderando. mais, liderando. Ah, que legal. É isso aí. Papo bom demais. Cara, Nós iríamos até a meia-noite aqui. Pastor, eu agradeço demais a tua presença aqui, por ter tirado esse tempo aí para bater esse papo com a gente. Quer deixar as suas redes sociais aí, pastor, para o pessoal? Que... Pode. PR.Ronaldo Dias, Instagram. Instagram. E o Facebook é Ronaldo Dias. PR.Ronaldo Dias, Instagram. É PR.Ronaldo Dias, Instagram. E o Facebook é Ronaldo Dias. Quem quiser conhecer a igreja lá, Avenida Marechal Tito, 3762B, ao lado ali da Pernambucanas, ao lado também da Fuji Natação. Culto às quintas, às 8, domingo às 10 da manhã e às 18 horas aí. Tem um rapaz aqui, ó, um diácono, o Alisson, um bigordinho, ele falou, vou pegar um chá para gordo lá no Binoca. Ô, legal. É isso aí. Fala lá que você viu no Sopro Podcast. Vai ter desconto, vou falar pra ele lá, ó. É, pode falar. Pega um sal do Himalaia também. Para de comer sódio e pega um sal do Himalaia. Fala pra ele que eu gosto de andar com gordinho que sempre tem comida, né, cara? Gosto muito de... Eu faço trilha lá no meio da moto, no meio do mato, né, no meio de moto. E ele vai com a gente, né, Fábio? Então sempre ele tem ali uma barra de cereal, uma suquina, né, um suquinho. Já vai com a mochilinha, opa, vamos fazer um lembro. Hoje lá no serviço tava tendo reunião, aí era 5 horas, aí tem um gordinho fortinho lá. Não, tá na hora de acabar, não tá não. Aí tipo, já meio, sabe, querendo sair da cadeira, aí daqui a pouco ele saiu, ainda bem que acabou, aí foi subindo a escada onde ele foi, na cozinha, esquentar o misto quente dele, o misto frio lá. Eu amo gordinho, meu Deus. Bom demais, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe tua vida. Satisfação. É Flávio, Deus abençoe tua vida. Em breve o Flávio vai estar aqui com a gente também. Já vamos marcar, já né? Vamos perder essa oportunidade. É isso aí, agradeço o pessoal que acompanhou a gente aí. Dá um like aí, segue a gente aí nas redes sociais. Beijo, filhos, Deus abençoe vocês aí. Qual o nome dos teus filhos? Não, tem muito. Tem muito. Filho, biológico dois. tem o Pedro e o Bernardo. O Agora Pedro e o Bernardo. E a sua esposa, qual é o nome da sua esposa? Luciana, deve estar aí acompanhando também. Amém. Deus abençoe a tua família, pastor, que continue te dando força aí Amém. para seguir em frente com esse trabalho aí. Amém. Eu não sei se vai dar certo reunir as igrejas, mas Vamos orar por uma isso. hora cara. a gente se encontra fazendo a obra aí. Eu acho que esse espaço que você tem aqui é uma grande ferramenta para justamente fazer isso. Pra sabe? fazer essa união, Fazer essa verdade. união. A gente não prega placa e queríamos muito, né, receber mais pastores aqui. Mas tem aquele negócio de aquele não vem porque
acha que a gente vai chamar para vir na nossa igreja. E não é essa a Mas intenção. faz o convite, quem vir Então, só faz aliança. Cada um se sente bem no lugar que está Sim, e sim. eu tenho certeza que tem público para todo 400 mil habitantes. É muita gente, cara. Meu Deus, tem Só muita, olha aí, né? tem muita gente que não está na igreja precisando ouvir uma palavra e não recebe. E aí a pessoa que está dentro da igreja recebe a palavra do outro. Vem para a minha igreja. Não, a igreja tem para todo lado. Antes A de gente precisa finalizar, ganhar as almas pastor, aí. eu vou mandar mensagem pro pessoal que está aí. Adiciona não, segue a gente no YouTube. Se inscreve lá no canal. Sobre o podcast oficial vai ter esse aqui. Tem um outro sobre podcast, mas o nosso é o oficial. Tá bom? Vai ter esse mesmo logo aqui. Segue a gente e fica por dentro das novidades. Porque também. o Thiago está falando isso porque a gente precisa ganhar uns inscritos lá para poder transmitir direto pelo Isso vai YouTube. ficar mais legal. Aí vai ter acesso para todo mundo. Porque tem gente que não tem Facebook e acaba não acompanhando. Então se inscreva lá no nosso canal, Sobre o Podcast Oficial. Vai ter 2 lá, mas você vai ver que o nosso tem esse símbolozinho aqui. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço, pastor. Agradeço demais a vida de vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Oi? Vai falar? Não só isso. É isso aí. E viva Jesus!